Diretoria pode dar mais tempo a Márcio Goiano. Treinador interino encerra hoje preparativos para o duelo de amanhã, na ilha contra o Retrô pela Copa do Nordeste. Zagueiro volta a trabalhar com bola e pode retornar ao time titular. Esses foram os pontos colocados por Carlos Miguel. E ele detalha tudo pra gente agora. Boa tarde, Miguel. Grande abraço, meu amigo. Para você também. Vamos falar do Leão, né? Que há 15 dias não tem um treinador. Desde a demissão do Roger Silva, o Sport não contratou outro profissional para comandar o rubro-negro da Praça da Bandeira no restante da temporada ou até onde os resultados permitirem, né? Porque infelizmente no futebol é assim. Então, o Sport continua sem treinador, mas tem um interino que eu venho chamando a atenção já faz alguns dias aqui na nossa programação, que está incomodando, botando uma pulguinha atrás da orelha, da orelha da diretoria rubro-negra. E o Márcio Goiano, queiram ou não queiram os juízes, já chegou a 83,3% de aproveitamento comandando o Sport nesses 4 jogos, 2 de Série B, 2 de Copa do Nordeste. Amanhã tem mais. Amanhã, contra o Retrô, é o Márcio Goiano que vai colocar o time em campo. E aí, a diretoria rubro-negra, Tassis, estuda até aguardar um pouco mais. Isso significa dizer que as negociações com Gilmar Dalpozo, por exemplo, Mariano Sosso, que foi sondado ainda na semana passada, essas negociações não avançaram e o Sport está dando tempo ao Márcio Goiano, que, como ele mesmo disse, está se acostumando. Pois é, Miguel. E assim, o Márcio vai conseguindo os resultados. O Vitor até me perguntava ontem, se você consegue enxergar alguma mudança em termos táticos, alguma evolução do esporte, tirando a questão dos resultados. Mas a gente também, Miguel, tem que analisar que o Márcio Goiano trabalha pouco, né? Ele dificilmente tem um tempo aí para treinar o time, 3 dias consecutivos, 4, para que ele possa colocar algumas coisas da sua metodologia, do seu trabalho no time titular. Como ele disse, é mais na base da conversa. Que a preparação para o duelo contra o Retrô amanhã na Ilha do Retiro acaba com o treinamento hoje, é isso? A base da chuva, né? Debaixo de chuva, o Sport treina hoje. Paratiba e Paulista, onde fica o CT, recebeu muita chuva pela manhã. Gramados do Centro José de Andrade Médici, centro de treinamento, encharcados, mas a drenagem funcionando, mas um dos campos vai ser utilizado para os trabalhos onde o Márcio Goiano vai finalizar os preparativos para o jogo contra o Retrô. Possivelmente a mesma escalação ele pode ter à disposição do time que venceu o Londrina por 2-1. A novidade, caso ele queira experimentar aí ou dar mais uma chance, é o Benevenuto. Marcelo Benevenuto era titular absoluto na zaga, e acabou saindo por conta de uma lesão na coxa, mas ele está recuperado dessa lesão, treinou com bola, deve participar dos trabalhos normalmente hoje à tarde. A programação do Sport está toda definida. Hoje tem treino no CT à tarde, seguido de concentração. Amanhã tem o jogo contra o Retrô, 9h30 da noite, terceira rodada da Copa do Nordeste. Quinta-feira, reapresentação à tarde. Sexta-feira, treino à tarde e já concentra, porque no sábado tem Série B do Campeonato Brasileiro, Sport e Avaí, na Ilha do Retiro. Esse jogo, 6 da tarde, quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E no domingo, aí sim, a merecida folga, até porque Jesus descansou no 7º dia, né? Então o Sport também folga no domingo. Mas só para passar aqui, para devolver para você, rapidamente a escalação do time que enfrentou o Londrina e venceu fora de casa no último sábado. E se o Márcio Goiano quiser repetir amanhã, Thiago Couto, Augusto Pulse, Marcelo Aju, Zé Marcos, Filipinho, Zé Gabriel, Zé Lucas, Biel, Iago Felipe, Christian Barleta e Perotti. Pode ser essa a equipe titular no jogo de amanhã. O zagueiro que voltou a trabalhar com bola e pode retornar ao time titular. É ele mesmo que eu estou pensando, Miguel? Benevenuto. Marcelo Benevenuto está à disposição. Ele voltou até num tempo menor do que se esperava, né? Porque lesão na coxa normalmente são 3 a 4 semanas, mas depende muito do biotipo, do organismo de cada atleta.
e aí ele está voltando até num tempo hábil, assim como o Barleta também, né? Estava com a lesão na coxa direita também, e já voltou, já jogou, já entrou em campo, então os dois que estavam no DM recuperados. Agora o DM fica à disposição, os médicos no tratamento do Zé Roberto, né? Com entorse ali no tornozelo, este sim, 3 a 4 semanas fora, então somente no final do mês o Zé Roberto possa voltar aí a trabalhar com bola, de início na transição, depois sendo entregue ao departamento de futebol. Ô Miguel, e a questão dos ingressos, alguma novidade, a quantidade vendida? É que essa chuva também espanta, né, Miguel? O torcedor, de repente, mora num bairro que, quando chove, alaga e dificulta a sua locomoção, a sua saída para o estádio, ida e volta. Eu acho que o torcedor está esperando dar uma melhorada no tempo também, né, amigo? E a previsão é de chuva, né? O alerta vermelho da PAC, ele foi dado para hoje e para amanhã. Então, amanhã teremos chuvas também intensas no Recife, região metropolitana. E sobre ingresso, o Sport ainda não publicou parciais. O Sport está fazendo convite aí nas redes sociais para o torcedor, oferecendo aí cerveja gelada, brega, o jogo do Sport, lógico, diante do Retrô na Copa do Nordeste, né? Tem promoção aí de cerveja gelada. Anunciou também um novo patrocinador, e o curioso dessa história é que esse patrocinador havia prometido patrocinar, sem ser redundante, o último clube da Série A do ano passado. Foi justamente o Sport, e aí está anunciando hoje um laboratório de medicamentos que tem um remédio para dor de cabeça, e aí eles estão aí patrocinando o Sport Clube do Recife. O Sport não divulgou nenhuma parcial de ingressos, mas nas redes sociais e na internet, o sócio e o torcedor em geral já pode comprar o seu ingresso, até porque o jogo é amanhã, 9h30. E vamos ouvir o volante Biel, meio-campista do Sport Clube do Recife, falando dos preparativos para a partida contra o Retrô amanhã na ilha. Então, uma vitória muito importante, né? Fora da nossa casa, a primeira vitória nossa no Campeonato Brasileiro. A gente teve 2 outros jogos de empate ali. A gente tava com sabor de vitória, mas acabou não saindo a vitória, mas fora de casa, graças a Deus, acabou saindo os primeiros 3 pontos, né? Um jogo disputado, onde, na minha visão, a gente conseguiu impor nosso estilo de jogo desde o começo. Acabamos tomando um gol por uma infelicidade ali, mas desde o começo a gente conseguiu impor nosso estilo de jogo, que é um time ofensivo, conseguir abaixar o time do Londrina para trás. Consequentemente, a gente conseguiu fazer a virada. Estou muito feliz pela sequência. Como eu disse, o mais importante é a vitória. Agora temos mais 2 jogos importantes essa semana. Primeiro de quarta-feira na Copa do Nordeste, depois final de semana em casa, né? Os 2 jogos em casa. Então o torcedor venha nos apoiar. E é isso aí. Para finalizar, comenta mudar a chave, né? Agora contra o Retrô. Equipe que também venceu os 2 jogos. Então um jogo de 6 pontos pela liderança. Com certeza, né? Na Copa do Nordeste temos 2 jogos e 2 vitórias. Nossa meta, né? O que a gente almeja é continuar com essas vitórias para, se Deus quiser, classificar em primeiro lugar, né? A gente sabe da dificuldade do campeonato, temos adversários qualificados pela frente, mas a nossa meta é sempre buscar a vitória, independente se joga em casa, joga fora, mas principalmente dentro da nossa casa, com a força do nosso torcedor nos apoiando, a gente vai buscar a vitória. Ô Tarsis, muita gente tem falado sobre a possibilidade da efetivação do Márcio Goiano. Ontem a gente debateu esse assunto aqui. Você acha que esse jogo do Retrô pode ser o jogo da efetivação? Se ele ganhar do Retrô, mais um resultado positivo, você acha que isso seria o suficiente para confirmar para os dirigentes do esporte que ele é o nome certo para dar sequência? Eu não sei se esse jogo é um divisor de águas, mas que pode ajudar, pode. Ainda mais, Vitor, se você ouvir a última coletiva do Márcio Goiano, você, como é um cara muito atento, informado, você ouviu quando ele disse que tá tomando gosto, né? É um claro recado de que, ó, tô aqui, vocês vão deixando, eu vou conseguindo os resultados, e se me deixarem eu trabalho, né? Quem é que não quer comandar o Sport Clube do Recife, né? Uma camisa tão pesada, uma das mais da competição, falo em relação à Série B. Copa do Nordeste certamente é a mais pesada, mesmo tendo Fortaleza e Ceará. A do Sport é muito pesada. Eu não sei, não posso te afirmar se é um jogo assim que vai definir isso, mas que pode ajudar, pode, viu? Porque se ele ganhar esse jogo, ele garante para mim a classificação antecipada, né?
ele já vai com mais moral e, naturalmente, quando se vence, quando se conquista os bons resultados, a confiança vem, os atletas rendem melhor, a tendência é de um cenário mais claro. E aí, será que a diretoria lá na frente vai ter peito de dizer assim, vamos tirar o time, o técnico que está fazendo o time ter os resultados? Eu não falo ainda no jogar bem, eu acho que falta ainda isso, né? Mas ele tem pouco tempo para trabalhar. É uma situação complicada para quem gere, viu, Vitor? Porque o Márcio está fazendo a parte dele, ele está numa situação mais confortável, não se tem tanta cobrança, porque sabe que ele é um interino, mas a partir do momento que ele vai conseguindo os resultados e que o mercado não mostra tantas opções disponíveis que se encaixam no que o esporte quer, principalmente na questão financeira, eu acho, e já venho dizendo há tempo, não acho absurdo se isso acontecer, não. Ô, Tarcísio, a gente tem um tempo já no futebol e vimos que, em alguns momentos, situações assim são conduzidas pelos jogadores. E aí eu vou explicar. É os caras dando resposta em campo, procurando os microfones, ou procurados, né, pelos repórteres, e dizendo, olha, o time tá indo bem, o professor tá dando recado, a gente tá gostando, todo mundo gosta dele aqui, meio que dando recado também para dizer, ó, mantém o homem aí, a gente tá fechado com ele aqui, não tem razão para ir buscar mais ninguém. Não sei se é o caso, você acha que o grupo gostaria da continuidade do Márcio, ou será que o grupo é indiferente? Se ficar Márcio, tudo bem, se vier outro, também tá tudo certo. Como é um grupo novo, Vitor, que tá se formando, eu acho que ainda o grupo está indiferente. Não significa que o grupo não goste do Márcio, né? Mas é um grupo que, primeiro, eles precisam mostrar o serviço para depois exigirem alguma coisa. Conquistaram um campeonato, tudo bem, mas eu acho que esse movimento ainda não acontece. Pode ser que comece a acontecer quando os resultados venham, quando tudo estiver numa situação mais calma. Não é que a situação no esporte esteja complicada. Eu me lembrei de um aqui, Tassi. Você lembra do Leivinha no Náutico? Tinha um objetivo que era para evitar um rebaixamento e o grupo foi lá e disse, ó, mantém o professor Leivinha. Assumiu interinamente, né? Lembro sim. Né? Lembro então, sim. Uma situação assim poderia também ser um ponto de convencimento para a diretoria. Se o grupo se fechar nos próximos dias, se é que não já aconteceu, em torno da efetivação do Márcio, é um ponto muito forte para a diretoria manter, viu, Vitor? Porque vai ser difícil a direção querer contrariar os atletas. Mas como ainda é um grupo que está se formando, a gente ainda está identificando quem tem mais o espírito de liderança, né? Quem tem mais a palavra, dá para perceber que o Iago é assim, que o Benevenuto é assim, né? Mas ainda a gente está conhecendo, o grupo ainda está se formando, né? Está se familiarizando com a tradição do clube, com a força do clube, com a torcida, com o ambiente. Eu acho que é um grupo que ainda não fez isso, mas isso não significa que não pode fazer lá na frente, né? Se os resultados forem chegando, porque o Miguel trazia agora no noticiário que a diretoria pretende ainda entregar mais uns dias de trabalho ao Márcio. Tá claro a dificuldade do esporte para encontrar um técnico, né? O Márcio está conseguindo os resultados. Agora, é o que eu sempre digo e que você também trouxe muito bem naquele exemplo da vela. Vai ter que se definir logo. Eu acho que vai ter um momento aí que vai ter que se definir. Ou se contrata o técnico ou deixa o Márcio. Essa incógnita o tempo todo é ruim até para a questão de planejamento, Vitor. Então há que se ter essa definição. Para usar uma outra metáfora, o Márcio está como qualquer um de nós quando vai para um hotel. Você não arruma o quarto de hotel como se você estivesse em casa. Pois é. Você vai ficar lá, você vai dormir algumas noites, prepara ali, né? O básico, né, Vitor? Para você ficar confortável, mas aquilo não é a tua casa. Agora, se disserem para você, ó, a partir de agora você vai morar aqui, aí o cara vai botar um porta-retrato ali, né? Vai mexer no móvel para ficar mais confortável para ele, porque é uma coisa permanente. Então, a mesma coisa é o trabalho de um profissional. Ele tá ali dando solução de continuidade. No dia que disserem para ele, ó, o trabalho agora é seu, aí ele agora vai, ó, vamos para uma estratégia, para uma metodologia e tal. Por enquanto, o cara só tá lá esperando alguém para assumir o lugar, né?
Ele é aquilo que a gente conhece como quebra-galho de momento, né? Sem nenhum tipo de conotação pejorativa. Por isso que está ainda confortável. Eu não digo que ele não tem a responsabilidade, tem. Ele foi solicitado para uma missão, né? Mesmo que com um tempo determinado, mesmo que de forma temporária, e ele precisa também mostrar o seu trabalho, mesmo sendo o auxiliar fixo da casa. Mas não é a mesma pressão de que se ele fosse um técnico efetivo, né? Então a gente vai observando. Esse jogo contra o Retrô, Vitor, a depender de como for, ele pode se tornar um divisor de águas. É como eu te disse no início da minha resposta. Eu não sei se vai ser esse jogo responsável, mas que ele pode ajudar aí nesse combo para a decisão ser tomada pela diretoria, eu não tenho dúvida disso. Os resultados ele tem conquistado, Thaís. Talvez uma vitória convincente, né, com a atuação convincente, um jogo, de repente, com controle, né, diante de um adversário que sempre endurece contra o Sport, talvez isso possa convencer os dirigentes de que o Márcio tem condição de dar sequência, né? Pois é, Vitor. Eu acho que precisa ter pelo menos uma consciência dentro da diretoria. Essa de ficar sem se ter uma linha do que seguir, porque o que se sabe é que o Gilmar Dalpozo está sendo a bola da vez, né? A possibilidade de se ter como expectativa de técnico e que pode ser definido nessa semana. O Márcio Goiano, ele dá uma coletiva em que diz que aos poucos vai se acostumando com essa ideia de estar no comando do Sport. Como você falou, acaba se tendo uma certa relatividade em relação a essa continuidade ou não do Márcio Goiano, muito pelo fato dos adversários que se teve até agora. Nessa semana, o Sport encara o Retrô. Eu acho que se o Sport ganhar do Retrô, ou então o Retrô ganhar do Sport, acaba sendo essa liderança da Copa do Nordeste, podendo se classificar antecipadamente. Eu acho que até o Miguel que trouxe isso aqui na TMC. Então, assim, é um jogo que se tem uma grande importância e uma expectativa alta em torno disso. Principalmente um adversário que já se teve um outro momento, né, diante do campeonato estadual, do confronto, volta a se enfrentar agora o Retrô mais estruturado também. Então, possa ser mais um jogo em que coloca um desafio um pouco maior para a equipe do Sport. Mas, óbvio, a gente puxando isso, vai se esperar um Sport mais agressivo diante do Fortaleza, que é uma equipe que vai encarar na Copa do Nordeste, na Série B. Então, se tem uma expectativa muito também acerca disso, e são situações em que acaba sendo questionados, né, Vitor? O que é que a diretoria, afinal, vai querer fazer? Será que não é melhor tomar logo uma rédea em relação a isso? Se é uma coisa ou outra? É claro, tem muito a ver com o mercado. Entendo tudo isso. Mas eu também acho que se tem uma grande lentidão por trás, se for para trazer um técnico para acertar isso, né? Vai esperar o quê? Esperar estar à beira realmente de uma confusão, de precisar de respostas cada vez mais imediatas? Eu acho que o Sport está numa fase boa, seja para continuar com o Márcio Goiano, ou seja para ter essa mudança de técnico. Aí a gente volta para a metáfora da vela, né, Tarcísio? Uma hora a vela acaba, né? E quando acabar, ou você conserta a luz ou fica no escuro. Então, ou você reacende a vela, ou traz outra vela, ou vai bota a luz, né, Vitor? E assim, é mais complicado de botar a luz nesse sentido, né? É mais fácil se resolver quando se tem um momento bom. Que é esse agora que o Sport está vivendo, querendo ou não, um momento mais estável, onde se tem um pouco mais de equilíbrio dentro do campeonato. A minha maior dúvida para amanhã é se vai força máxima, se vai um time misto ou se o Sport coloca um time todo suplente para enfrentar a equipe do Retrô. Vamos tirar essa dúvida. E aí, Miguel, boa noite, todo molhado. Olha, o Sport vai de time misto. A tendência é que aconteça o mesmo que aconteceu no jogo contra o ABC, quando alguns atletas foram poupados. E isso deve se repetir diante do Retrô. Retrô tem 100% também de aproveitamento na Copa do Nordeste, no seu grupo, mas o Sport está muito bem na fita
no seu grupo em relação aos demais adversários. Então, como o Sport está no grupo C e o Retrô no grupo D, o Sport pode aí poupar, e a tendência, Vibrante, é que realmente tenha um time misto diante da equipe do Retrô. Agora, o Retrô é um adversário que sempre traz transtornos para o Sport Clube do Recife, né? Então, mesmo com time misto, é bom ficar precavido. Estou acreditando, um palpite, que Marcelo Benevenuto, que voltou a treinar com bola, possa ter uma chance no jogo amanhã. Não sei se começando de frente ou ficando no banco de reservas e entrando no decorrer da partida. Agora, se o Abraão for titular amanhã, não será surpresa, amigo, não será novidade. Porque não me olhe com essa cara não, Mário. Eu sei que você mudou a casaca, mas não olha pra essa cara não. Não, eu sou América, sempre fui e serei até a morte. O Abraão foi titular em 2 jogos, então não seria surpresa se ele amanhã fizesse dupla, por exemplo, com o Marcelo Aju e o Zé Marques ficasse no banco de reservas ali de stand-by, para dar um descanso pro atleta. Entendeu? Tudo bem. Pronto, no meio-campo, ele tem ali à disposição, se ele quiser mexer, Max, Pedro Martins, Carlos de Pena, que voltou a ficar no banco de reservas. Então seriam poucas mexidas, mas num time considerado misto para enfrentar a equipe do Retrô. Num jogo que é não vou dizer clássico, né? Não. É clássico. O Sport confronto entre pernambucanos na Copa do Nordeste.